arbítrio desde 67. Mas, eu lendo um artigo do professor Ailton, acho que o senhor escreveu no começo desse ano, falando sobre a necessidade de a gente agir dentro da institucionalidade, porque ainda a gente não tem condições organizativas de fazer o que o senhor colocou aí agora. Para mudar tudo isso, teria que ser feito uma revolução. E a gente tem uma eleição na porta aí. E a minha preocupação hoje aqui é qual o programa político, qual a ação efetiva que a gente tem que fazer para que se eleja o Lula ou alguém que ele indique, e que a ideia Lula se transforme em algo consistente, em algo baseado em programa, para que a ideia não vire misticismo, para que a ideia não vire algo milagreiro, como se Lula fosse um santo. Porque, na verdade, o que muda a ideia só realmente, efetivamente, tem força quando entra no coração das pessoas, quando as pessoas tomam para si aquela ideia. Mas a ideia não pode ser algo abstrato, não. Ele tem que estar baseado concretamente em um programa político, econômico, social, né? Isso tem que ser discutido para que essas alianças que ele fez no começo porque não houve antes, eu acho, uma discussão profunda no seio do povo. Tudo que, até as alianças por alto, as alianças com a classe dominante, tem que ser discutida, para a gente demonstrar que aquilo só foi possível até ali, porque o povo efetivamente não participou. Essa é que é a questão, a participação popular é que vai dar consistência a essa mudança, né? O senhor falou na Revolução Russa, Kerensky, depois da Revolução de Fevereiro, ele não seguiu avante com o programa de reforma agrária, não quis parar a guerra, então existia algo que não era só a perseguição judicial, não, era algo mais profundo, uma questão econômica que tocava profundamente o povo. Era a falta de pão, a mortandade, o morticínio na guerra e a reforma agrária, né? E aí o povo precisava. Lênin percebeu isso. Tá? Por isso que a Revolução de Outubro foi vitoriosa, porque calou fundo no coração das pessoas. Então, a gente tem que pegar a ideia Lula hoje, essa mística, e enchê-la de coisas concretas, né? É isso que eu gostaria que o senhor desse um aprofundamento. Antes de passar o microfone para o professor Romilson, Alcidésio, morador aqui do Recife, está lhe dando um presente de um confeito, como se chama, da terra aqui. O Nego Bom. Obrigado. Professor Romilson. Bem, assim, para continuar no espírito do curso, porque eu acho que muita gente aqui não veio para todas as sessões, dizer que a contribuição do senhor, a quem eu admiro particularmente, foi um aspecto do golpe, né? Porque todo esse arrazoado que o senhor colocou em função do papel que o Ministério Público e o Judiciário têm exercido, apenas é um viés que explica uma parte dele, porque, na minha visão, e aí eu tentei colocar na parte que me coube lá no curso, é de que a gente está num processo de financiarização violento. Aqui foi mostrado antes um vídeo que traz um pouco disso. E onde as forças do capital estão atrás de procurar formas de extração de riqueza a todo custo, porque dinheiro não gera riqueza. Dinheiro é apenas um motor da riqueza. Ele em si não gera riqueza. O que gera riqueza é a produção e a distribuição de bens. Então, eu acho que isso é uma parte que o senhor colocou, porque, na verdade, a gente teria que fazer uma análise muito mais ampla, aquela mesma história que o senhor colocou. O buraco é muito mais embaixo, dizer que a superestrutura ela é muito bem montada. Nós temos aí uma mídia que faz cabeças, né? Nós temos aí um corpo de intelectuais, aquilo que o Gessé Souza trata no seu livro, a elite a tolice da inteligência brasileira, que está dentro das universidades, inclusive aqui dentro, formando, por exemplo, cabeça dos nossos novos economistas, dos administradores e de outras categorias.
com a ideia de que o empreendedorismo vai resolver, por exemplo, por si só, cada um individualmente, se esforçando, vai trazer a riqueza de todo mundo. Os economistas colocando seus modelos para dizer que preciso fazer o dever de casa, fazer cortes para que o país volte a crescer todos os dias. Isso é colocado na mídia o tempo todo. Então, é uma série de mecanismos que fazem com que esse golpe seja possível. Na minha parte que eu coloquei lá, eu vim mostrando que foram sucessivos golpes que aconteceram sempre que o Brasil tendeu a ter algum grau de desenvolvimento. Quando o Brasil quis ter uma certa autonomia desenvolvimentista, houve um corte. As elites, junto com o capital internacional, vêm e segmenta. E aí eu só colocaria, talvez para o senhor, essa questão militar. Porque, a meu ver, tem uma coisa aí que a gente não consegue explicar, é como que os militares estão por trás dessa história toda. Porque teve aquela reunião lá do STJ para julgar o habeas corpus de Lula e o alto comando militar se reuniu como se fazendo uma cunha moral em cima do STJ. Eles estavam assistindo lá a decisão, lá em Brasília, fazendo aquela pressão toda. Porque, pelo pouco que eu estudei sobre a questão militar, eles sempre vêm se associando a setores do empresariado nacional, junto com o pessoal da máquina pública, dos intelectuais orgânicos dentro da máquina pública. E, neste momento agora, como é que eles se posicionam? Por exemplo, em relação à Petrobras, vendendo a Petrobras a preço de banana e os caras calados. Essa é uma questão que me incomoda particularmente e eu gostaria que, se eu tivesse algum esclarecimento nesse sentido, levantar um pouco essa questão. Obrigado, professor Romilson. Elcio, o terceiro, por favor. Boa tarde, meu nome é Teobaldo, eu sou advogado aqui do FERP, né? E queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do ativismo judicial no STF, por conta, a gente sabe que o golpe foi dado de início, derruba Dilma, mas ele prossegue para impedir a candidatura de Lula, né, e uma possível reeleição. Então, o ativismo do STF tem dado as condições para que esse golpe ele se manifeste. E então a gente tem hoje uma presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, que proferiu aquele voto lastimável, né, que deu a vitória, né, pela prisão de Lula, a maioria pela prisão de Lula. Então, o que esperar da ministra Rosa à frente do TSE nesta eleição de 2018? Foi inserida são 4, só para finalizar, é a última. Ministro, apenas o seguinte, o senhor inserir na resposta a essas perguntas a perspectiva dos recursos de Lula no Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Ministro, só um adendo às perguntas. Na sua fala, o senhor traz a questão da Constituição como sendo o berço e a gênese de constituição de uma forma do Ministério Público agir e que ele se manifesta hoje da forma como se manifesta. Do ponto de vista de uma eleição de Lula, qual a possibilidade de se chamar uma Assembleia Nacional Constituinte capaz de revogar, ou que tenha as condições, ou que seja orientada para revogar, todas essas contra-reformas que nós temos visto e que somos objeto dela diuturnamente? Obrigado. Bom, eu só quero deixar uma coisa clara. O que eu falei aqui, eu deixei desde o início, eu deixei claro isso, que quando um avião cai, são vários os vetores. E eu me concentrei, na verdade, como foi o tema proposto para mim, num só,
na verdade, o judiciário, o papel do judiciário no golpe, né? Então, claro que isso não exclui outras causas também, né? Sem dúvida nenhuma, vamos dizer, o Ministério Público, ele não existe por si, nem o Judiciário existe por si, ele cumpre funções. E essas funções que ele cumpre num estado de classe é para atender determinados interesses da classe dominante. E, principalmente, no caso da economia, atender interesses econômicos, vamos dizer, fundamentais de quem detém os meios de produção, né? Então, claro que, vamos dizer, o Ministério Público não agiu somente motu próprio. Em grande parte, ele acabou indo por simpatia mesmo. É só você olhar a lista de discussão interna do Ministério Público para você ver, vamos dizer, a concentração coxinha por metro quadrado que tem lá dentro, né? É uma coisa impressionante, né? Então, claro que existe essa natural empatia daqueles que hoje são maioria dentro do Ministério Público com os interesses econômicos postos, né? Até porque eles vivem na sua redoma de bem-estar social, estão pouco se lixando com reforma trabalhista, com reforma previdenciária, desde que garantam deles, né? E isso eles quase sempre têm conseguido, ficar de fora das grandes mudanças que atrapalham a vida da maioria dos brasileiros, né? Então, sim, não há dúvida nenhuma, o descompromisso do Ministério Público com, vamos dizer, o desenvolvimento está claro no momento em que atuam contra empresas nacionais com um rigor que não tem igual na estrutura, na história da criminalidade empresarial comparada, tá? É só, eu costumo fazer uma comparação, por exemplo, com as empresas, com a indústria química alemã. A indústria química alemã foi uma grande responsável pela manutenção do nazifascismo na Alemanha, né? Foi enormemente beneficiada por esse regime, estabeleceu fábricas e mais fábricas junto a campos de concentração, se utilizando da mão de obra gratuita, escrava daqueles que estavam detidos nos campos de concentração. E foi quem fabricou o Ciclone B, que foi o gás utilizado para o extermínio de milhões e milhões de pessoas num processo de assassinato industrial imposto pelo nazifascismo. Então, no entanto, a Alemanha é derrotada, né? Os americanos, a única coisa que eles fazem para defender a sua indústria farmacêutica é descartelizar a indústria farmacêutica alemã, ou seja, a IG Farben, que era a maior empresa de indústria química do mundo, alemã, foi obrigada a se dividir em várias empresas. E aí surge BASF, né? Surge a Bayer, né? Surgem várias indústrias, né? A Henkel, né? Várias indústrias químicas alemãs, a partir desse grande pai que foi a IG Farben. Mas ninguém acabou com a indústria química alemã, nenhum órgão do Estado alemão pensaria em acabar com a indústria química alemã porque ela esteve envolvida no Holocausto. Por quê? Porque uma empresa deste porte, ela é um patrimônio social, indevidamente apropriado, é verdade, mas é um patrimônio social. Por quê? Porque gera emprego, gera tecnologia, gera riqueza, paga tributos e é ponta de lança de um país no mercado internacional. Então, uma empresa dessa você não faz desaparecer assim, sem mais nem menos. Aqui atenta contra os interesses nacionais de um país, que por mais que nós estejamos numa economia globalizada, o capital, ele está longe de deixar de ter seus donos em economias centrais. Então, se o Brasil quer competir com economias centrais, não pode deixar de ter suas grandes empresas protegidas. E o Ministério Público fez tábula rasa disso.
Simplesmente acabou com a indústria brasileira de construção civil, uma indústria que demorou 80 anos para ser construída, com tecnologia própria, invejável, que competia mundo afora, até nos Estados Unidos, ganhando licitações, e não é só na base da sacanagem, não. É também por causa da tecnologia, até porque nos Estados Unidos as coisas acontecem, mas acontecem com, vamos dizer, com cuidado, com muito mais filigrana do que aqui, né? Agora, acabar com isso sem mais nem menos, não estão nem aí com os milhares e milhares e milhares de empregos que desapareceram. O estado do Rio de Janeiro hoje está em calamidade pública, em grande parte por causa da Lava Jato, que destruiu a indústria petrolífera, destruiu a indústria naval e acabou com a indústria civil, de engenharia civil, né? Então, claro que isso foi uma componente, talvez a componente essencial do golpe. Eu nem acho que o Ministério Público tinha um master plan para isso, né? O Ministério Público foi um useful idiot, né? Simplesmente vamos dizer, um inocente útil, entre aspas, nessa situação toda, em que realmente se soube mexer nas suas fraquezas. Os americanos, não tenham dúvida nenhuma, eles têm informação de inteligência sobre todas as fraquezas e debilidades do Estado brasileiro, sabe com quem mexer, em que pontinho mexer, né, para ter a reação que eles querem. Eles não precisam hoje botar seus agentes aí e fazer a maldade sozinhos. A gente faz o serviço para eles, dependendo quem você provoca para fazê-lo, porque nosso Estado é todo fragmentado, é um Estado fraco, né, em que as diversas corporações vivem por si só, né, sem dar satisfação a ninguém. Eles sabem perfeitamente disso. E a inteligência sabe provocar resultados através de um tipo de sinergia que eles conseguem induzir. Eles induziram essa sinergia, mas quem fez o serviço fomos nós. Não foram os americanos que fizeram o serviço, nós atendemos aos interesses deles, através dos nossos atores, que foram devidamente induzidos com os bombonzinhos, espelhinho e apito para índio, né? E eles fizeram o serviço. É isso daí que é a minha visão hoje. Quer dizer, eu não vejo assim uma visão conspirativa do Ministério Público. Não. Muito mais Maria vai com as outras, sabe? Até porque eu conheço os cabeças do Ministério Público. Não são essa bola toda, não. Tá? Não tem muito conhecimento estratégico, não. São fraquinhos. Sabem alguma coisa de direito processual e acaba nisso. Não tem visão de Estado. Não tem. Acham que tem, mas não tem. Não tem. Então, eu só estava querendo mostrar essa faceta do processo. Não estou dizendo que isso se exaure nisso, não. Mas é uma componente essencial. Eu vejo que sem isso, sem essa baderna na estrutura do Estado, o golpe não teria sido possível. E eu digo até mais, essa baderna foi em grande parte também provocada por nós. E aí eu chego exatamente na questão do ativismo do Supremo Tribunal Federal. Porque, afinal de contas, quem escolheu esse Supremo Tribunal Federal fomos nós. 13 ministros, o número é mágico. 13 ministros que o PT fez, não o PT não, os governos fizeram dentro do Supremo. E como é que isso se deu? Como é que nós chegamos a ter este Supremo Tribunal Federal que nós temos hoje, que é uma excrescência, né? Em que você, na verdade, não tem um Supremo Tribunal Federal, você tem 11 Supremos Tribunais Federais dentro de um só, que cada ministro acha que l'état c'est moi, né? Esse é o problema. Isso se deu simplesmente porque não se tinha nenhuma ideia, nenhuma discussão estratégica de como lidar com este poder. Lula bem que disse em 2003,
nós temos que abrir a caixa preta do judiciário, só que ela nunca foi aberta. Né? Nunca foi aberta. Por quê? Essa é a caixa preta, porque era a caixa preta, sobretudo para a esquerda brasileira. Não tinha compreensão de como aquilo funcionava. Né? O judiciário é, historicamente, um poder alienado em todas as sociedades modernas. A alienação, às vezes, tem o nome de imparcialidade, mas ela é alienada. Por que ele é alienado? Porque é um poder que trabalha com a ignorância do povo sobre seus próprios direitos. Precisa que alguém chamado jurista chegue para ele e diga para ele quais são os direitos dele. Né? Ou seja, essa incapacidade da sociedade se autogerir no seu patrimônio jurídico é que torna o judiciário necessário. E isso tem uma longa tradição, que começa lá no início da Idade Média, né? Quando, vamos dizer, os primeiros senhores feudais se formam como verdadeiras organizações criminosas. Não é à toa que Winfried Hassemer, que é um criminalista, foi até juiz da Corte Constitucional alemã, criminalista progressista alemão, costumava dizer que o Estado é uma organização criminosa que deu certo. Né? Porque na sua origem era isso. Era um sujeito mais inescrupuloso, que se juntava de pessoas que ele pagava, né? Que exerciam um monopólio de violência dentro de uma comunidade. E assim nasce a polícia e nasce o chefe de Estado, tomando o poder de assalto de uma comunidade. As comunidades germânicas eram profundamente democráticas. Tudo era decidido dentro do Thing, que era, ou vamos dizer, o conselho tribal, em que se fazia justiça, ouvindo todo mundo, a opinião de todo mundo, e todo mundo sabia quais eram os seus direitos. Esses senhores feudais chegam e desapropriam o Thing para desempoderá-lo e criam a sua justiça à imagem e semelhança dos pretores romanos. Exigem agora que o direito seja o direito acadêmico que só os padres intelectuais nos seus mosteiros entendem, porque eles sabem ler em latim. E não deixam mais o povo saber quais são os seus direitos. Ninguém mais sabe se tem direito ou não tem direito à terra, se tem direito ou não tem direito a não pagar tributo. Não sabem mais nada, porque quem diz qual é o direito a partir de fórmulas latinas, para o povo não entender, bastante complicado, são os jurisconsultos. Né? É uma forma de violência, de expropriação de direito que foi criado. É esse direito científico, entre aspas. Né? E a Alemanha padeceu de quase 300 anos de guerra civil por conta disso, a chamada Guerra dos Camponeses alemães, que foi nada mais do que uma guerra contra esse sistema de desapropriação de direitos e que acabou se emendando com a Guerra dos 30 anos através da reforma. Né? Foi uma guerra contra o direito do Estado. E ele conseguiu se impor a ferro e fogo, matando e trucidando e torturando. Foi assim que o direito do Estado se impôs. Né? E depois, quando o Estado começa a entender que consegue arrecadar mais impostos, se ele se estabelece como serviço público, né, ele começa a fingir que democratiza o direito. Né? Mas a verdade é que esse direito, ele exige um intermediário. Vocês precisam ter um advogado na hora para defender os direitos de vocês. E tem que gastar dinheiro por causa disso. E pagar emolumentos à justiça. E manter toda essa máquina funcionando. Né? Então, isso é o judiciário. E isso talvez os governos populares nunca entenderam.
que o judiciário é essa máquina de desapropriar direitos dos mais frágeis e garantir o direito dos mais fortes, com uma linguagem rebuscada que ninguém entende. Por isso eu sempre digo para meus alunos, eu quero ver vocês escrevendo como uma pessoa comum. Não me venham com latim, nem com fórmulas, até porque normalmente o latim de vocês é errado, que nem declinar vocês sabem, né? Então, por favor, escrevam em português e do jeito que vocês falam, sem serem vulgares. É assim que se deve falar para as pessoas entenderem quais são os seus direitos e qualquer um pegar uma sentença ou um parecer e, sem a ajuda de um advogado, entender o que está por trás disso. Isso é fundamental e nós não soubemos fazer isso. Nós não soubemos fazer isso. Não, bem pelo contrário. Lula colocou como ministro da Justiça, logo no início, Márcio Tomás Bastos, que tem lá suas virtudes. Foi uma pessoa que lutou também na Constituinte, tudo mais, tem suas virtudes. Nas diretas já, presidente da OAB, mas que tinha uma grande banca de negócios. E tinha seus interesses, assim como tinham outras pessoas com seus interesses da área jurídica em volta dele. E não havia nenhuma discussão nos foros populares de como seria o processo de recrutamento dessas pessoas. E muito mais importante do que você indicar fulano, beltrano ou cicrano para o Supremo, para ver se ele é gente boa ou não é gente boa, se ele reza da mesma cartilha que eu ou não reza da mesma cartilha que eu, é o processo que o legitima para ele estar lá. Ora, nós tivemos essa preocupação com os conselhos. Por exemplo, Conselho Nacional de Política Indigenista, discussão de anos para saber quem estaria lá dentro, quem escolheria os conselheiros. Conselho Nacional de Direitos Humanos, anos de discussão. Sobre o Supremo a gente não fez discussão nenhuma. Como é que esses caras chegam lá? Como é que é esse processo de escolha que a sociedade civil, que os movimentos populares possam ter alguma interferência na formatação daquele monstrengo? Não, ninguém discutiu isso. Simplesmente se fez o seguinte, bom, liberou uma vaga, temos que preenchê-la. Como é que vamos preenchê-la? Sei lá, você tem algum nome? Não, tem não. Mas fulano tem. Tem? Tem. Parece que o cara é gente boa. É? Então pronto, então vamos ver. Chama ele aí para a gente conversar. Pronto. Aí chamou o sujeito, todos os outros já começaram a ficar antenados. Opa, eu quero também. Né? Então, todo mundo se acercando dos seus padrinhos da redondeza do poder do Palácio do Planalto. Né? E, claro, que todos eles estão ávidos para ocupar aquela cadeirinha lá, né? Os mais vaidosos de todos, que também se utilizavam de colunas de Cláudio Humberto e outros para dar umas cutucadas nas costelas de quem estava concorrendo com eles. Né? Aí virava aquele negócio sujo, de um falar mal do outro, através de notinhas plantadas em colunas sociais e tudo mais. Uma guerra sórdida, uma verdadeira gincana para se chegar lá. Né? Bom, no final das contas, alguém tinha que ser escolhido. Quem era o escolhido? Era aquele que era, como a palavra da moda hoje, né? Que mostrava maior resiliência, né? Era mais resistente a todas as cutucadas nas suas costelas. Esse que sobrava. Ou seja, era uma verdadeira escolha darwinista. O sujeito que sobrava era o mais forte. Não era o que tinha mais caráter, nem o mais competente. Apenas o mais forte. E o Supremo foi composto disso, dos mais fortes. Foi uma escolha darwinista. Agora, o sujeito, para ser forte, às vezes ele é mau caráter. Porque ele tem que chutar abaixo da linha da cintura. Não é isso? Para chegar lá. E não pode ter escrúpulos. Então é esse tipo de gente, pelo amor de Deus. É isso que foi recrutado. A gente ainda está chorando. Nós fizemos uma escolha darwinista para o Supremo. Seleção natural, que vença o mais forte. Não tivemos nenhum processo de escolha, não discutimos procedimentos. Porque democracia também se faz por procedimentos, participação se faz por processos. O processo legitima. Nós não tivemos essa preocupação. E agora a gente está reclamando desse Supremo ativista. Um monte de gente que chegou lá
para enfeitar o seu bolinho profissional com uma cerejinha em cima do chantilly? Todo um bando de vaidoso se acham. 11 pessoas que se acham melhores do que o resto do país. Mas é claro, foi assim que foi feita a escolha. A gente está estranhando isso, que eles são ativistas, eles são vaidosos. E eles não têm limite, porque no Supremo Tribunal Federal não tem controle nenhum. O CNJ, já foi dito pelo próprio Supremo, não tem competência sobre os ministros do Supremo. E o Senado Federal não ousa mexer com eles, porque muito senador tem telhado de vidro. E a imprensa fica chaleirando, puxando o saco deles. Então, eles são realmente disfuncionais. Esse é um problema que nós criamos, muito sério. A situação está essa. Então, esse ativismo, ele acabou levando, fatalmente, a isso que nós estamos vendo, o Supremo sendo mais forte do que a própria Constituição. E vira a palavra da Constituição ao seu bel prazer. Não, lá está escrito, no artigo 5º, 57, ninguém será considerado culpado sem sentença penal condenatória transitada em julgado. Não, mas vamos repensar essa história. Não precisa estar transitado em julgado. Basta ser 2 instâncias que está de bom tamanho, senão demora demais. Esse é o argumento. Demora demais. Tem recurso demais. Vamos acabar isso logo na 2ª instância. Isso não é nenhum argumento sofisticado, não. Isso é um argumento de botequim. Mas é assim que eles podem fazer isso, porque quem é que cobra deles de outra forma? E ainda tem uma imprensa incensando eles. Não, tem que fazer isso mesmo, porque esses processos no Brasil têm recurso demais, demora demais. Agora, quem mais se aproveita desses recursos no Brasil é a própria União, né? Que demora de pagar os impostos que ela arrecadou indevidamente de volta, né? Esse é o problema. Agora, você vai botar a demora, a ineficiência da justiça nas costas do cidadão? É ele que tem que pagar com a sua presunção de inocência, porque a justiça é ineficiente? Torne a justiça mais eficiente, mude o direito processual, crie um sistema em que você garanta a uniformidade de julgamentos e não julgamentos completamente disparatados entre uma vara e outra vara, que cria necessidade de o cara ficar recorrendo e recorrendo e recorrendo e recorrendo toda hora. Então, mas quem não pode carregar isso, essa culpa, quem não pode carregar esse ônus, é o jurisdicionado. É quem presta o serviço, não quem toma o serviço que tem que pagar esse ônus, né? E isso a maioria dos brasileiros não vê. Ah, mas pobre nunca chega no Supremo. É verdade, então vamos cobrar que as defensorias públicas sejam devidamente aparelhadas para também fazer pobre chegar no Supremo Tribunal Federal. Mas não tirar o Supremo Tribunal Federal de todo mundo. Ah, vamos cortar direitos porque direitos estão muito caros. Não. Tem que estender direitos e não cortar direitos. O sistema tem que ser mais uniforme, mais igualitário. É isso. Agora, isso não pode ficar nas costas de um individualmente jurisdicionado. Não, está demorando demais. Vamos acabar com essa brincadeira logo agora, aqui que já acabou a apelação, agora você não tem mais direito a nada. Bom, a outra questão é a questão da perspectiva do Lula. Olha, nós vimos que o Poder Judiciário hoje está disposto a tudo para inviabilizar o Lula chegar lá. É um sistema hoje que definitivamente não está a serviço da soberania popular. A gente já viu isso. 8 de julho, eu acho que espancou as dúvidas de qualquer pessoa, do que são capazes de fazer. Né? Então, você tem 2 possibilidades sempre. Você ou
você acredita no sistema e trabalha com os mecanismos que o sistema tem para você ter o seu direito reconhecido. Ou você entende que esse sistema é um lixo, não tem legitimidade nenhuma, e você luta para acabar com esse sistema. São duas opções que você tem. Não existe como você misturar um com o outro. Você querer fazer parte do sistema e dizer que esse sistema não presta. É complicado. Eu acho que aí está a nossa grande contradição. Porque no fundo, nós queremos acreditar nesse sistema. Nós não ousamos ainda dizer que eu não participo dessa merda. Não ousamos ainda dizer isso. Talvez porque a gente acha que a gente não tem a força suficiente para enfrentar esse sistema. Apesar de sermos a grande maioria dos brasileiros. Mas revoluções só se fazem quando elas são a única alternativa viável à morte e a um sofrimento atroz. Enquanto existe uma alternativa para a exploração e a sacanagem que não seja a morte e se consiga conviver com isso, não há revolução. A Revolução Russa se fez por causa da Primeira Guerra Mundial. A Revolução Portuguesa dos Cravos se fez por causa da Guerra Colonial. Era optar entre a morte dos seus filhos na África ou derrubar aquele governo salazarista. Aí você chega a uma situação limite. Quando essa situação limite não está atingida, as pessoas acham que dá ainda para viver com isso que está aí, por pior que seja, mas dá para empurrar com a barriga, não há revolução. Em país nenhum do mundo. Não é só no Brasil, não. Diz, brasileiro é mole. Não. O brasileiro tem uma capacidade de viver mal e não reclamar, que é uma coisa impressionante. Sempre acha que está bem. Não, vai ficar melhor. Otimista pra caramba. Não, amanhã será um outro dia. Então, isso daí faz com que, claro, a gente acaba se adaptando, tem uma adaptabilidade muito grande. E isso, ao mesmo tempo, essa adaptabilidade do brasileiro é também uma grande força dele. Por exemplo, o alemão não tem nenhuma capacidade de se adaptar a nada. Capacidade de improvisação é zero. Tem uma tempestade de neve na cidade para tudo. Eles não sabem lidar com isso. Só sabem lidar com o dia funcionando que nem um reloginho suíço. No dia que o reloginho para de funcionar, eles ficam doidos. O brasileiro não. Sabe que o relógio um dia para, outro dia não para. Então, sabe conviver com isso. A gente tem uma adaptabilidade maior com o sacrifício. Infelizmente. Isso faz com que a gente não tenha disposição. Porque você vai botar sua cabeça de fora para levar tiro? De graça, por diletantismo? Ninguém faz isso. Ninguém faz revolução por diletantismo. A gente faz revolução porque precisa dela. Não tem outro jeito. Então, então a alternativa será conviver com esse sistema e tentar transformar esse sistema de dentro dele. É a alternativa. É claro, é muito melhor você ter um governo burguês, democrático, que deixa as forças de esquerda conviverem dentro de um certo espaço, do que você ter que aceitar um governo nazifascista que vai dar porrada em todo mundo. Então, claro, lutar para que você coloque uma pessoa que pode não ser um revolucionário, pode não ser aquela última Coca-Cola do deserto, pode não ser aquela Brastemp toda, mas um cara que pelo menos dê espaço para o progresso chegar e a gente fazer as transformações internas, é melhor do que aquele que não dê espaço nenhum. Então é melhor você, dentro desse sistema, optar por uma liberalização. E sim, Lula pode não ser um revolucionário. Lula não é Lenin. Mas Lula é melhor, sem dúvida nenhuma, do que Alckmin, do que Bolsonaro e coisas do gênero.
Né? Então vamos trabalhar com Lula. Porque a alternativa é chutar o balde. Agora, a gente tem condição de fazer isso. Agora, o que me preocupa muito são as contradições dessa opção. Tá? As contradições dessa opção que fazem com que a gente tenha que acreditar de alguma forma que a gente vai conseguir driblar esse sistema através das armas desse sistema. E isso está cada vez mais difícil, porque quanto mais você desmascara esse sistema, mais truculento ele se torna. As pessoas sem máscaras não têm por que usarem meias palavras. Então, cada vez a truculência aumenta. Em algum momento, isso vai ter que dar um pipoco. Né? Porque a truculência está aumentando e vai chegar também a minar cada vez mais a confiança nesse sistema, em que se pode, por esse sistema, utilizar suas próprias regras para driblá-lo. Isso tem limite, isso tem um limite. Né? A gente não pode achar que a gente vai colocar Lula a ferro e fogo na presidência da República, enfrentando toda essa máquina golpista. Porque ela é intransigente. Já mostrou isso. Lula é capaz de ser solto e é capaz de ser absolvido. Mas no ano que vem. Este ano não. Não vai ser absolvido. Porque é a razão de ser do golpe. Ninguém dá um golpe desse para colocar Lula de volta, com as regras do próprio sistema. Com as próprias regras do golpe, colocar ele de volta. Isso é uma contradição em termos. Não funciona. Então, quer dizer, a gente acabou fazendo uma defesa do Lula, que é uma defesa política, mais do que jurídica. De denunciar o Moro, denunciar a Lava Jato. Agora, dentro do sistema, isso tem um custo, que é a hostilização, né? Que a gente passa a sofrer, a hostilidade que a gente passa a sofrer desse sistema, cada vez maior, cada vez que a gente desmascara mais esse sistema. Por outro lado, se a gente achasse que a gente poderia usar as regras dos sistemas processuais para ganhar na apelação ou ganhar no recurso especial, rapaz, é só para quem acredita em Papai Noel, coelhinho da Páscoa. Então, o que fazer? Se o sistema, suas regras não permitem você fazer uma virada do jogo. E, por outro lado, se você, politizando o jogo, mostrando as contradições desse sistema, você não consegue também alterá-lo. Esse é um impasse. É um enorme impasse de nossa fragilidade hoje. É capaz, sim, eu acredito que eles vão ter que aceitar, se eles tirarem o Lula, de colocar o Haddad, não tem como. Mas porque pode simplesmente impedir o PT de entrar no jogo. Não tem como, porque o artigo 13 da Lei das Eleições é muito claro. Indeferido o registro, o partido tem 10 dias para indicar seu substituto. Tá? Então, vai dar sim, tá? Vai dar Haddad, provavelmente. Há na própria esquerda uma enorme insatisfação, talvez com esse resultado. Né? É quase que, vamos dizer, um Tancredo Neves ao invés de direta já. Né? É mais ou menos essa frustração que a gente acaba tendo. Mas as diretas já permitiram o fim do regime militar. Aliás, o Tancredo Neves permitiu o fim do regime militar. Talvez seja necessário a gente fazer isso minimamente para a gente ter um ambiente mais favorável para aí sim promover mudanças. Mas não vamos pensar que um governo que surja a partir disso, do uso dos mecanismos do sistema, vai ser um governo que vai conseguir fazer profundas alterações nesse sistema, porque o sistema não lhe conferirá a legitimidade para isso. De mexer, por exemplo, no judiciário.
E para fazer uma reforma constitucional para que as coisas fiquem piores, é melhor não fazê-la. E hoje, se a gente tivesse uma constituinte, com esse sistema político que nós temos aqui, provavelmente nós teríamos um retrocesso em relação à Constituição de 88. Em muitas questões. Não? Vale a pena fazer isso? Então, talvez a gente tenha que jogar com mais, vamos dizer, jogo de cintura e ter um pouquinho mais de paciência. Sim, vamos, talvez, ter que eleger Haddad e Manuela. Eu acho que as chances deles serem eleitos é grande, né? Com a transferência de votos. Quanto mais Lula chega perto da urna, mais ele transfere os votos, né? Então, essa chance existe. E, a partir daí, a gente repactuar, para dar o espaço para as transformações. Nós não vamos fazer revolução nesse país agora. Infelizmente. Para isso, falta-nos organização, mobilização. Está muito longe disso. Quando a gente consegue levar o povo lá para o TSE, a gente bota lá na praça 30 mil. Mas 30 mil para nós pode parecer muito, a gente acha muito. Mas 30 mil não faz revolução, não. Mas na revolução você precisa ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões na rua. Aí você mostra realmente vamos dizer, uma capacidade de mobilização a dar medo. Com 30 mil ninguém tem medo, não faz nem cócega. Então, eu acredito que essas são as nossas fragilidades. Muito obrigado. Bom, dando prosseguimento ao que combinamos, o que informamos, nós vamos agora fazer 2 movimentos. Um, que é a leitura. Estamos para ministrar esse curso sobre o golpe de 2016 e o futuro da democracia do Brasil, aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós fazemos parte de um coletivo, que é o Coletivo Geral da UFRPE pela Democracia, que é um coletivo formado não apenas por professores e professoras, mas também por estudantes e técnicos. Foi formado em 2016 ainda como um espaço de luta e de resistência ao processo de golpe. E nós achamos por bem que, ao final deste curso, nós deveríamos ter uma carta que servisse de balanço a ser apresentado a toda a comunidade, um balanço das atividades que foram realizadas neste curso de extensão, e também que servisse para a definição das nossas agendas, ou de nossa agenda de lutas prioritárias nesse momento. Então, eu vou realizar a leitura dessa carta, ela está aberta à subscrição, e, aproveitando a presença do nosso ilustre convidado, nós resolvemos contar com a sua gentileza de servir-nos de emissário e fizemos uma segunda carta, mais afetiva, a ser encaminhada ao presidente Lula. Primeira carta dirigida à comunidade. O Coletivo Geral da UFRPE pela Democracia, responsável pela realização do curso de extensão O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil, com apoio do DECISO e da ADUFERP, torna público à comunidade o balanço sobre a atividade realizada ao longo de 15 encontros. O curso, que finaliza hoje suas atividades, foi pensado inicialmente como gesto de solidariedade ao professor Luiz Felipe Miguel, que, ao oferecer uma disciplina eletiva para o curso de graduação em Ciência Política da Universidade de Brasília, com o título O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil, foi ameaçado pelo então ministro da Educação, Mendonça Filho, Partido Democratas de Pernambuco, de ser denunciado à Advocacia Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União e ao Ministério Público Federal, sob a acusação de apropriação do bem público para a promoção de pensamento político partidário. Esse gesto de solidariedade foi multiplicado
ganhando amplitude nacional e internacional, materializado em cursos replicados por mais de 35 universidades em todo o país, bem como em 3 universidades no exterior, Reino Unido, México e Colômbia. Em Pernambuco, foram oferecidos cursos similares na UPE, na UFPE e na UFRPE. A partir do nosso gesto de solidariedade, que demarca uma bandeira de resistência das universidades como espaço de autonomia intelectual, o Coletivo Geral da UFRPE pela Democracia definiu uma agenda de lutas prioritárias nesse momento de fragilidade democrática. Contra o que lutamos? Lutamos contra o discurso de ódio, que faz parte da história do Brasil com suas práticas sociais misóginas, racistas, homofóbicas e violentas, e cuja violência vem se tornando mais brutal após o golpe de 2016, estimulada e legitimada pelos discursos protofascistas que abominam os direitos humanos e legitimam a violência contra seus desafetos eletivos, mulheres, negros, pobres, índios e LGBTs. Lutamos contra a perda de direitos necessários à consolidação da democracia, uma agenda de retrocesso imposta pelo golpe, que destrói conquistas que foram possíveis através do investimento do Estado em programas e projetos que reduziram os números de brasileiros em situação de miséria e pobreza, promoveram maior acesso à renda, maior mobilidade social, mais médicos em hospitais de municípios do interior, universalização do acesso à educação fundamental, aumento do acesso de jovens de baixa renda no ensino superior. Mudanças que, embora não tenham alterado os alicerces do poder político e econômico no Brasil, geraram ressentimento e ódio de classe em uma elite que se coloca explicitamente contra reformas de cunho popular, de mudança social e de defesa da soberania nacional. Lutamos contra a lei da mordaça, que exige que escolas e universidades sejam silenciadas sob os ditames da neutralidade política, enquanto a maioria parlamentar de nosso Congresso Nacional defende interesses de seguradoras de saúde, construtoras, organizações financeiras nacionais e internacionais, que exige neutralidade enquanto os partidos políticos são controlados estrategicamente por grandes corporações, cujo poder se estende à legislação, nas políticas fiscais, de tributação e desregulamentação. Uma lei da mordaça que determina que as empresas podem ter lobistas no Congresso, compondo o legislativo e executivo, enquanto a sociedade civil não pode debater política, gênero, etnia e classe. Lutamos contra o aparelhamento do Estado e suas instituições para a imposição de um projeto político-econômico de classe, contra a concentração de riqueza e os desmontes dos projetos de desenvolvimento atuais e para o futuro do país, cujos fundamentos estão sendo destruídos pela entrega das principais riquezas nacionais e das empresas que as gerem, assim como pela ausência dos investimentos públicos em setores vitais da economia e de produção de conhecimento. Políticas que geram concentração de poder político e impõem um círculo vicioso, onde a política, a justiça, a grande mídia estão a serviço das grandes corporações, isto é, do aumento da concentração de renda. Lutamos contra o assassinato de reputação e o assassinato literal de lideranças políticas. Não lhes deixaremos esquecer de cada uma e cada um que cai em defesa da democracia. Desculpem. Marielle Franco. Hoje e sempre. Luiz Carlos Cancellier. Márcio Matos. Jefferson do Nascimento. João Natalício Chucuru Cariri. Marisa Letícia.
A universidade que queremos não se cala. Segundo o escritor José Saramago, tudo se discute nesse mundo, menos a democracia, que está aí como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres. Ao silenciarmos essa discussão, não problematizamos uma democracia sequestrada, silenciada, amputada, cujos alicerces estão viciados por interesses de organizações financeiras internacionais e nacionais. A universidade que queremos não se cala. Ela é lugar de resistência, ela é um espaço democrático de reflexão e ação sobre nosso tempo presente. Não esperamos milagres, mas se depender de nós, sempre haverá primaveras. Segunda carta, endereçada ao presidente Lula. Prezado e querido Lula, ao escrever o seu nome, quase se podem ouvir gritos que ecoam incessantemente em nossos corações. Lula lá, Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Grito que tantas vezes bradamos em alto e bom som nas ruas, nas praças, em reuniões, em qualquer momento em que estamos juntos na luta pela democracia brasileira, pelos direitos de trabalhadores, trabalhadoras, homens, mulheres, jovens, negros, índios, sem teto, sem terra, cada cidadão e cada cidadã desse nosso Brasil, e principalmente gritamos contra o golpe de 2016, que ameaça a nossa soberania, democracia e o sonho compartilhado de um país forte, livre, mais justo e igual. Somos professores, estudantes, técnicos, trabalhadores da educação em luta permanente pelo ensino público e gratuito e de qualidade para todos que atuam na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nessa instituição, muitos de nós vivenciamos a longa caminhada desde a primeira candidatura até sua chegada à presidência da República, o primeiro presidente eleito e oriundo do movimento sindical. Foi com imensa alegria que testemunhamos um representante dos trabalhadores, ex-torneiro mecânico, líder sindicalista, chegar à mais alta instância do governo brasileiro. Acompanhamos os desafios que enfrentou para governar esse país continental e tão desigual. Vimos e sentimos ganhos, conquistas feitas para o povo, alguns passos que não foram dados e sonhos ainda por realizar. Estivemos juntos nas eleições de Dilma e lutamos arduamente contra o golpe. Formamos um coletivo pela democracia, o FRPE, e choramos pelo malfadado e infundado impeachment. Novas lutas foram construídas por cima e acima da nossa tristeza. Um sonho não pode esmaecer. Veio à sua prisão um novo golpe e novas lições de resistência e luta. Estamos solidários e na vigília pela sua liberdade. Indignados pela prisão injusta, pela condenação sem provas, pelo confinamento imposto, pela tentativa de calar sua voz, pelo ataque e covardia da grande mídia. O estado de exceção se escancara. Parte do judiciário brasileiro se mostra parcial e se torna desacreditado. A grande mídia aprofunda a cumplicidade, a democracia agoniza, e no calor dessa perseguição, aprendemos uma vez mais com você, com os movimentos culturais, sociais, populares e todos que estão juntos na caminhada, a grande força de quem sonha, de quem luta e se solidariza com o povo. Assim, repetimos, não se prende uma ideia. Seremos sua voz, seus braços e pernas, somos todos corações que pulsam por um Brasil melhor. Que venha 2019. E Lula, presidente de novo. Lula 2019. Que venham juntos Haddad, Manuela, Joões, Marias, Pedros, Silvas, Antônio, Joaquins. Um grande abraço, querido e sempre presidente. Recife, 16 de agosto de 2018. Coletivo Geral da UFRPE pela Democracia. Ambas as cartas estão abertas à subscrição. Bom, comer juntos, dividir com o companheiro o pão, né, talvez signifique algo importante para a gente nesse momento. E agora eu quero chamar
Isabelle Meunier, né, a vice-presidente do nosso sindicato. Nós, ministro, como nordestinos que somos, e talvez como brasileiros, quisemos expressar a sua vinda com alguns presentes da nossa região, como bons bairristas que somos também. A sua raiz lá em São José do Egito, ela talvez justifique isso. Então, temos alguns presentes para lhe passar e agradecer profundamente, tudo que o senhor disse para a gente. Muito obrigado.